Bom, gente, então, bom dia, sejam bem-vindos aí. Nossa aula, ela está sendo gravada para que depois vocês também possam contextualizar melhor aí, vendo os vídeos, entender com mais propriedade os conteúdos, tá certo? Mas hoje aqui a nossa proposta vai se referir de novo à leitura que a gente vinha da disciplina de Sociologia, falando lá na aula passada. Eu me lembro que a gente falou sobre o processo de socialização, né? Sobre grupos sociais, algumas características desses agregados sociais. E, finalmente, a gente chega numa das partes mais importantes, como eu falei para vocês, que é a leitura dos movimentos sociais. Então, a proposta da nossa aula de hoje é a gente trazer uma questão e uma abordagem um pouco mais teórica, conceitual, né? E logo em seguida falar das principais características, abordar o que seria a luta, né, pelos anseios e objetivos em comum dos movimentos, tá certo? Então é nesse sentido que a gente vai discutindo hoje na aula de Sociologia. Eu também queria aproveitar para pedir a participação, tá certo? De todos, sempre que tiverem dúvida, que aí eu explico de novo e o que eu não souber, eu pesquiso para depois a gente retomar aí, tá bom? Então, vocês também podem acompanhar aí no livro. Eu estou mais ou menos por ali pela página 26 do nosso livro. A gente viu na aula passada a questão do conceito, né? E só para reafirmar, esse conceito de movimentos sociais, ele possui uma pegada, enquanto eu estou, às vezes, ficando olhando, trocando aqui, porque eu estou incorporando pessoas, viu, pessoal? Pablo está chegando aí. E aí, às vezes, eu paro assim de falar, mas é por isso. E como eu vinha dizendo, essa leitura dos movimentos sociais sobre a perspectiva conceitual, lembra que eu discuti que seria tudo aquilo que tem interesses em comum, objetivos em comum em prol do coletivo, né? Ou seja, os interesses coletivos, eles são maiores do que os interesses individuais. Então, é nesse sentido que a gente começa, né, a analisar aí essa perspectiva dos movimentos sociais. Bem, para falar disso, eu queria apontar primeiro aqui os princípios, que esses aí são incomuns, basicamente, a todos, né, movimentos sociais. Existem alguns princípios, como, por exemplo, o princípio da identidade, tá? Os movimentos sociais, eles possuem uma identidade, aquilo que os torna em comum, aquilo que os une, entende? Isso é um importante princípio para a gente poder aprofundar aqui. Perceba também que os movimentos sociais possuem um princípio de oposição. Essa oposição no sentido de ficar uma postura reivindicatória, entende? Tá? Então, eles fazem oposição no âmbito das lutas que eles propõem. Então, eles possuem identidade, eles fazem oposição e também eles trabalham na perspectiva da totalidade. Então, a gente tem esse, assim, que a gente pode relacionar com todos eles, basicamente esses três princípios, né? O princípio da identidade, o princípio da oposição e da totalidade. Eles formam um conjunto coletivo de indivíduos, tá certo? Que possuem identidade e que se opõem aí às contradições, principalmente agora, do capitalismo. Ok? Bem, quando a gente fala de movimentos sociais, uma coisa muito importante é a gente entender que os movimentos sociais, galera, eles não são extremamente recentes ou da idade contemporânea, né? Vou pedir para desligar o microfone aqui. Pablo, por favor, Pablo, dá uma baixadinha. Isso, obrigado, viu? Retomando, pessoal, então é o seguinte, ó, os movimentos sociais, eles não são da contemporaneidade apenas, né? Ou seja, eles são bem antigos. A gente viu também na aula passada que eles são lá desde a antiguidade, né? E começaram a se manifestar de uma maneira mais expressiva a partir do século XIX, principalmente com o período industrial europeu,
né? E aí o capitalismo industrial provoca essa discussão de classes sociais, lá principalmente na Inglaterra, burguesia e proletariado, e aí os trabalhadores se reuniam em busca dos seus e melhores condições, né, dos seus direitos e melhores condições de vida. Isso é para dar alguns exemplos aí. De âmbito mais nacionalista, a gente deu alguns exemplos dos movimentos sociais que surgiram, por exemplo, durante o período de transição do Brasil de uma monarquia para uma república. Então, a gente chama do início da república, né? O República da Espada. A gente teve alguns importantes movimentos que se formaram, como o movimento da Chibata, o movimento da vacina, ambos ocorreram lá no Rio de Janeiro, só que com particularidades distintas que depois nas aulas de história a gente também pode até aprofundar sobre isso aí. O mais importante é que a gente entenda essa forma dinâmica que os movimentos sociais eles são inseridos principalmente nas contradições do mundo atual, né? Ou seja, a gente vai fazer aqui, para falar de movimentos sociais, a gente vai fazer uma análise, e preste atenção nisso, nossa análise seria interessante a gente entrar, ou seja, entender essas contradições, portanto, no bojo do desenvolvimento contraditório das relações capitalistas de produção. Consegue entender o que seria isso? A gente vai analisar essa leitura dos movimentos sociais por dentro do capitalismo, tá? E aí a gente divide essa leitura basicamente em dois tipos de argumentações dos movimentos sociais. Aqueles que buscam efetividade e melhores condições para alcançar os seus anseios do campo e também da cidade. Portanto, quando a gente fala de movimentos sociais, isso aqui o Enem cobra muito, essa divisão dos movimentos sociais urbanos e dos movimentos sociais rurais, tá? Então, a gente tem que entender quais seriam os principais movimentos sociais, quais seriam as principais propostas e quais os principais meios de ação e de reivindicação, de atuação nessa perspectiva. Tá certo? Então, eu espero que todo mundo esteja entendendo. Qualquer dúvida, me chama aí, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é a seguinte questão. Quando a gente ouve falar, por exemplo, em passeatas, né, em ocupações de prédios públicos, alguns falam também invasão de terras, né, esses acampamentos rurais, esses acampamentos urbanos, muitos têm aquela leitura e acreditam que isso se trata de um problema, de uma questão, eu chamo de questão porque seria um problema a resolver, que seria apenas desses pobres miseráveis do campo ou então esses pobres miseráveis da periferia. A noção, melhor dizendo, né? A noção, quando a gente ouve falar nessas manifestações, seria algo que não é de interesse, por exemplo, nosso. A gente acha que, falando especificamente do campo, esses sem terra, esse povo aí seria, essas lutas deles aí, é uma luta que só, enfim, não acrescenta nada na minha vida, seria algo, por exemplo, específico desses povos miseráveis do campo. E aí onde a gente se engana, né? Porque, contraditoriamente, a maior parte dessas angústias, falando especificamente do campo agora, elas possuem sua origem e seus reflexos diretamente aqui nas cidades, certo? Porque o campo, hoje, ele é entendido enquanto local de atraso, né? Local, quando você quer xingar alguém, você chama, inclusive, ele de sai daí, seu matuto, ou você diz, esse rapaz aí é um caipira, né? Olha só, você merece um castigo, tem que ir para a roça, sabe como que é? Uma leitura pejorativa, então não é algo que precise, por exemplo, de educação ou algo que é próspero, pelo contrário, é algo atrasado, onde aqui as pessoas que vivem nessas áreas do campo, elas só precisam saber mexer no enxada, devem ser, enfim, pouco inseridos aí na modernidade, por exemplo.
tá? Então, basicamente é essa leitura que a gente atualmente tem desses movimentos sociais, principalmente porque as suas ações, né, em certo modo, geram atos políticos muito negativos e isso vai interferir diretamente na estrutura da moral da sociedade, especificamente no Brasil, né, da sociedade brasileira, e isso vai soar um timbre assim meio distorcido, enquanto algo não agradável. Tá? Essa postura, eu queria que a gente começasse a ter uma visão mais ampla, porque eu vou tentar colocar para vocês que grande parte desses problemas que envolvem esses pobres miseráveis, eles também estão inseridos aí no nosso dia a dia e não se trata de um problema só desses povos aí, tá certo? Então é por aí que a gente vai tentar começar a compreender essa questão. Então, para entender melhor isso, eu queria começar dizendo o seguinte, ó, vocês precisam entender que, falando dos movimentos sociais do campo, que o alimento, por exemplo, a comida, ela não vem do Carrefour. Né? Para a gente tentar só fazer uma lógica aqui do cenário que eu estou apresentando aqui. Então, se o campo não planta, a cidade não janta, né? Já dizia um dos temas desses movimentos sociais do campo. Só para vocês também ficarem mais fixos aí numa leitura que eu estou propondo aqui, uma das principais bandeiras dos movimentos sociais do campo é a reforma agrária, tá? Que é a redistribuição de terras. Quando eu falo redistribuição de terras, eu estou dizendo que a terra já foi distribuída. Então, seria uma redistribuição, porque o Brasil ele já passou por uma reforma agrária, né? Mas essa reforma agrária não é uma reforma agrária ampla e estrutural. Entendo o que eu estou dizendo. O Brasil, quando a coroa portuguesa chegou aqui, o rei pegou as terras, desculpa, e distribuiu para os amigos da sua coroa. Então, essa foi a primeira forma de distribuição. E a reforma do espaço agrário, portanto, a reforma da distribuição de terras, esses movimentos sociais querendo suas terras de volta, que um dia já foram delas, e são terras que são muito contestadas, né, diante do processo histórico de ocupação e exploração do território brasileiro. Tá? Nesse sentido, a leitura que se passa é que essa luta pela reforma agrária é um princípio identitário, tá certo, dos movimentos sociais do campo. Isso é que une a luta desses trabalhadores e trabalhadoras sobre a posse da terra. Tá? Então, quando a gente fala em movimentos sociais do campo, o principal deles é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ou o próprio, como a própria sigla diz, o MST. Esse aí é o mais conhecido, né? Então, essa é um pouco da visão da questão dessa bandeira de luta. Só que eles não lutam apenas pela reforma agrária, né? Eles lutam por várias outras coisas, como água, né? Luta pela água, luta por educação, né? Luta por direitos trabalhistas, e por aí vai. Tá certo? Do mesmo modo que a gente tem essas reivindicações no campo, a gente também vai ter a questão urbana com relação à formação dos movimentos sociais nas cidades, tá bom? E aí, a gente chama essa luta, pessoal, de questão urbana, tá certo? E se formam aí movimentos sociais da cidade. Um dos mais importantes, né, desses movimentos aí seria o movimento de luta por moradia. É muito conhecido esse movimento. Uma aguinha aqui para desengasgar. Voltando aqui, o movimento de luta por moradia, ele é um movimento que nasce principalmente da discussão onde esses espaços públicos, né, como a terra e como os imóveis das cidades, eles têm que cumprir a sua função social. E quando a gente olha hoje a situação dos grandes centros urbanos, a gente tem mais, olha só que coisa curiosa, né? A gente tem mais casas e imóveis sem pessoas, né, do que pessoas sem casas ou imóveis.
Então, se essa atitude fosse que é garantida pela nossa Constituição, né? O direito à moradia, o estatuto, é a própria lei que eu estou falando aqui, né? O direito à cidade, se ela fosse cumprida, as pessoas teriam esse direito básico, que é o direito de ter um teto para viver, né? Para morar com sua família é uma questão que deve ser resolvida, tá? Se a gente pegasse, por exemplo, os imóveis que não cumprem a função social, tá bom? Que é oferecer essa moradia, dava para colocar todas essas pessoas que vivem na rua para elas terem um teto, né? E ainda sobrava imóveis. Do mesmo jeito, a terra. Se a gente pegasse todas as terras devolutas, certo? E distribuísse para a reforma agrária, os latifúndios eles ainda iriam existir, entendeu? Então, é uma questão de que se cumpra a lei. Agora, o que fica contraditório nessa visão é, às vezes, um pouco desse modo como os movimentos sociais agem, que são entendidos assim de uma maneira mais simplória, como movimentos revolucionários, como movimentos radicais, que são comunistas, que é de esquerda, parará, parará, parará. Entende? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria começar a apontar algumas características aqui com vocês. Tudo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar aí ou tem dúvidas? Pablo José está ingressando aqui. E aí, turma, estão conseguindo entender? Posso seguir aqui? Estão me ouvindo bem? Vai falando aí. Dá um ok aí para eu ter a noção. É o horário? Será que vocês não estão muito participativos hoje? O que é que está acontecendo aí? Todo mundo me ouve bem? Sim? Abre o microfone aí, alguém, gente, só para eu ter uma certeza aqui. Sim, professor. Ok. E às vezes dá a sensação que eu estou no monólogo, né? O ideal seria a gente dialogar sobre isso. Então, assim, é importante a gente comentar, porque eu vejo, né, a fisionomia de vocês, não sei como é que vocês estão entendendo, interpretando, e eu queria colocar da melhor maneira, tá bom? Então, se alguém, por exemplo, tiver alguma dúvida, ou não concordar, ou quiser se manifestar falando sobre o tema, é só pedir a palavra, viu? E talvez a gente possa entrar em mais detalhes. Bem, voltando aqui. Fala sobre os movimentos sociais do campo, certo? Então, para falar sobre o cenário jurídico, aliás, dos movimentos sociais do campo, eu queria apresentar um pouco da leitura do cenário jurídico, que é o que diz a nossa Constituição, tá? E aí, eu queria associar isso àquela leitura do radicalismo que eu acabei de colocar aqui para vocês. Então, alguns acham, por exemplo, que o MST é muito radical, né, que discordam do modo como eles interpretam essa leitura, né, de ocupações de terras e por aí vai. E nessa leitura, o que é que a gente tem enquanto uma pegada importante, né, para a gente compreender, seria a própria jurisdição do Brasil. Para mim, radicalismo, por exemplo, é um pai de família sair do trabalho parecendo um frango encaixotado numa galinha nesses transportes públicos, né? É muito radical, sabe? Às vezes, quando a gente soma, eu morei muitos anos em João Pessoa, era 2 horas de transporte por dia, né? Em pé. Então, isso é muito radical. Por exemplo, as pessoas morrerem de fome. Olha só, a pessoa morrer de fome, eu acho isso muito radical, né? Agora, um deputado federal, por exemplo, que muitas vezes, né, envolvido com crimes, corrupção, aquela coisa, ganhar 40, 50 mil reais por mês, e as pessoas morrendo de fome, que votaram nele, eu acho isso muito radical. Agora, sobre a perspectiva jurídica,
você ocupar um espaço vazio e reivindicar que se cumpra a lei, né? Talvez essa não seja uma noção de radicalismo, tá? Então é por aí que a gente tem que pensar. Antes eu também queria dizer e deixar claro, pessoal, que assim, eu não sou de nenhum tipo de movimento social, não sou nenhum tipo de militante, né? Não tenho vínculo com partidos políticos, não tenho vínculo com a Igreja Ortodoxa, eu não represento, né, esse conjunto que eu estou falando aqui. O que é que eu sou? Professor que tive a oportunidade, durante o meu processo de formação acadêmica, estudar alguns pontos, né, dessa conflituidade que existe no espaço agrário e no espaço urbano. E aí, queria trocar essa ideia aí com vocês. Tá? Desculpa, estou tossindo um pouco hoje. E aí, aproveitando esse gancho, a leitura que a gente tem do âmbito jurídico é que esses movimentos sociais, que são historicamente marginalizados e criminalizados, eles lutam para alcançar os seus objetivos em comum, aquela discussão da identidade, né, dos anseios, porém, sobre um ponto de vista legal. Né? Eles lutam para que se cumpra a lei. Como assim, professor? A nossa Constituição, ela tem alguns artigos que falam sobre a propriedade urbana e a propriedade da terra, e um deles, se eu não me engano, é o artigo 184, depois vocês podem conferir, fala que a terra tem que ter a função social. Fala da função social da terra, que seria o quê? Seria o modo como qual a terra deve estar disponível para atender a nação brasileira, porque se todo mundo que tem terra, né, e pensar assim, ó, a terra é minha, eu planto se eu quiser, eu torno ela produtiva se eu quiser. Amanhã a gente não tem o que comer se todo mundo tiver essa visão. Então, a terra que não cumpre a função social, ela é ilegal. Ela deve estar sendo sempre, tá certo? Produtiva. Ela deve estar sempre respeitando a legislação ambiental, a legislação do ambiente. É um dos pré-requisitos, isso que eu estou falando. E a terra que não cumprir, por exemplo, algum desses pré-requisitos, elas são terras ilegais. E aí os movimentos sociais, eles identificam essas terras, vão lá, ocupam, tá? E fazem pressão social para que se cumpra a lei. Então, de uma maneira bem geral, é basicamente isso que acontece. Agora, uma coisa que talvez vocês vão concordar comigo, é que algumas vezes o modo de ação desses povos, ou dos movimentos sociais, eles não são adequados com os princípios morais da nossa sociedade. Então, por exemplo, quando o sem terra, né, ocupa o prédio do INCRA, né, bota o dedo na cara do presidente e reivindica as desapropriações dos imóveis devolutos das áreas rurais, né? E a mídia social cai em cima, então isso gera um ato político muito negativo, porque a propriedade privada é um dos pilares da nossa sociedade, né? E aí eles ficam, de certo modo, marginalizados e criminalizados por causa dessas ações, né? Sem falar que, como existem em vários outros segmentos, alguns se pautam, né, dessa iniciativa de estar inserido dentro de um desses movimentos, tá? E são, assim, oportunistas, tá? Não estão verdadeiramente inseridos na luta, e aí gera toda essa confusão, né? Alguns, como alguns chamam, né, bêbados, vagabundos, marginais, bandidos. Eu não estou defendendo, mas pode ter, sim, esse tipo de gente, né, dentro desses movimentos, assim como, né, dentro da elite burguesa política brasileira existe, né? Entende que isso não é uma característica especificamente dos movimentos sociais. Quando a gente passa para a análise do cenário urbano, a gente tem uma leitura muito similar, tendo em vista que a função social dos imóveis, elas não são respeitadas. Então, a gente tem
imóveis que são de pertencimento do Estado ou das prefeituras, tá certo? Que estão sem ninguém, não estão cumprindo a sua função social, né? E tem gente na rua morrendo de frio, ou pegando doenças porque não tem uma moradia, ou seja, o direito básico também, um dos pilares da nossa sociedade, né? E aí o que é que esses movimentos fazem? Eles identificam essas áreas, né? Fazem as manifestações, como essas que eu falei, passeatas, né? Ocupações desses prédios públicos ou margens das BRs e por aí vai, né? Para que se cumpra, faça pressão social e se cumpra a lei. Então, basicamente, essa é a forma de atuação aí desses movimentos, tá? Perguntas aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender? Vai falando aí. Se tiver alguém que queira colocar sua opinião, seria bacana, tá certo? Bem, eu vou seguindo, falando sobre o campo. A gente tem a seguinte demanda, né? A gente tem um cenário muito amplo de movimentos sociais do campo. Isso dá até um indicativo de que alguma coisa, poxa vida, não está legal porque são muitos movimentos sociais. Então, na Paraíba, por exemplo, a gente tem muitos movimentos sociais do campo. Isso mostra que alguma coisa no campo está errada para ter tanta reivindicação, não é verdade? E essas lutas, elas têm em comum essa luta pela reforma agrária, né, ou redistribuição das terras, mas também não só por terras, né, como, por exemplo, eu vou falar aqui alguns movimentos sociais. A gente conhece muito o MST, mas a gente tem também o movimento dos atingidos por barragens, por exemplo. Tá? Apareceu a mensagem aqui, a gente só tem poucos minutos, viu? Eu vou começar a tentar fechar, então quem tiver dúvida vai perguntando. Voltando aqui, os movimentos dos atingidos por barragens, eles lutam eles foram atingidos por construções, né, de grandes barragens e que tiveram suas terras tomadas ou inundadas por esse represamento dessas barragens. Muitas dessas famílias até hoje não foram indenizadas ou, por exemplo, não foram realocadas em áreas, né, de difícil acesso ou áreas sem o pertencimento cultural que eles tinham, né? E por aí vai. A gente tem, por exemplo, os órgãos da igreja. A gente tem uma comissão muito importante, que é tudo nacional, isso que eu estou falando. A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que é um órgão da igreja católica, né? Que tem essa iniciativa de ajudar os povos do campo, no sentido dessas lutas, né? Então, são pastorais que vão se formando por todo o Brasil. É uma instituição dos bispos do Brasil, tá? E ela se comporta, principalmente aqui na Paraíba, como se fosse um movimento social do campo, tá? Fora isso, a gente tem o movimento das mulheres camponesas, a gente tem a Pastoral da Juventude Rural. Então, são alguns movimentos sociais, sem falar nos povos tradicionais, né? Que nós temos no estado os quilombolas, né? Nós temos as comunidades mais tradicionais, pescadores, e por aí vai, tá? Então, essa leitura ela é ampla porque o conflito no campo ele também é amplo. Então, são várias bandeiras de luta, mas o objetivo é em comum, é tentar terra, porque na terra eles entendem que é o principal meio de produção e a partir da terra eles vão tentar conseguir não apenas a sua subsistência, mas sim a sua produção e reprodução social. Foi assim, por exemplo, como tem um importante autor, inclusive ele é das lideranças, né, dos movimentos sociais, um dos mais importantes, como o MST, e algumas outras leituras sobre questão agrária no Brasil, e vai apontar o exemplo
europeu e norte-americano do sucesso do desenvolvimento, que foi através da reforma agrária. Né? O Japão, arrasado pela Segunda Guerra Mundial, o que foi que ele fez? Reforma agrária para desenvolver, além de investir na educação, obviamente. Né? A gente tem os Estados Unidos, para ele alcançar o desenvolvimento, o que foi que ele fez? Reforma agrária. Então, a Europa, a Espanha, Portugal, todos os países desenvolvidos hoje, todos, né? Ou talvez para não exagerar assim, a grande maioria, a gente pode colocar assim, eles só conseguiram alcançar o seu estágio de desenvolvimento porque eles realizaram a chamada reforma agrária. Isso gerou, olha só o que gerou, para a gente ir fechando aqui, gerou muita produção no campo, os produtos, os preços dos alimentos começaram a ficar baratos, porque tinha muita oferta de produtos. Nesse sentido, começou a ter muitos empregos, né? E aí, essas cidades que ficavam marginalizadas nas periferias atraiu essa população, acabou com as favelas, podemos dizer assim, e aí abastecia o mercado interno e o excedente começava a ser exportado. Então, basicamente, foi dessa maneira que acabou com o problema da fome nos Estados Unidos e em alguns países daí da Europa. O Brasil ainda está muito atrasado porque a nossa estrutura aqui é completamente oposta. Nós somos um país do latifúndio, né? Aqui as nossas melhores terras, elas são aí para produção para exportação, tá? Claro, por um lado, né, tem alguns pontos positivos, mas existem muitos pontos negativos, tá certo? E do mesmo modo o âmbito urbano, tá? Então o âmbito urbano, os movimentos sociais eles lutam, né, pelas questões que envolvem aí o setor das cidades, o aspecto urbano, o direito à moradia, por exemplo, é um dos mais importantes. Ok, gente? Então, você falar na luta por educação, né, que é um direito, e esses movimentos, então, vejam que são várias bandeiras de luta em prol de um objetivo em comum. Ok, turma? Então, eu penso que a nossa aula chegou ao fim, tá? Eu vou encerrar, a gente tem pouquíssimos minutos, e eu queria saber se alguém tem alguma questão ou alguma contribuição para colocar. Por favor, falem aí. Não? Tá tranquilo? Podemos encerrar, então? Tudo bem. Já que vocês não têm mais dúvidas, tá bom, pessoal? Eu agradeço pela participação por nossa aula de hoje. A gente se fala na próxima. Um forte abraço, tá bom? Bons estudos e fiquem todos bem. A gente se fala na próxima. Tamo junto, hein, pessoal? Valeu, tchau vocês. Abraço. Os.